Olá pessoal, mais uma vez estou aqui com vocês, né? Dando continuidade ao nosso curso, né? E na aula de hoje nós vamos trabalhar com distribuições de frequência, né? Quais são os objetivos? Organizar dados em tabelas de distribuições de frequências, diferenciar a frequência absoluta de frequência acumulada e frequência relativa, certo? Primeiramente vamos conhecer o que são distribuições de frequências, mas antes, porém, é importante aprender a diferenciar as principais tipos de variáveis, ok? Quais são elas? Variável qualitativa, né? São variáveis cujos valores são expressos por certos atributos ou qualidades. Pode ser do tipo qualitativa nominal e ordinal. O que é qualitativa nominal? São variáveis qualitativas que não são ordenáveis. Por exemplo, sexo, raça, religião, né? E a qualitativa ordinal? São variáveis qualitativas que são ordenáveis. Por exemplo, classe social, grau de instrução. Ok? Variável quantitativa. São variáveis cujos valores são expressos por números obtidos através de um processo de medição ou de contagem. Pode ser do tipo discreta ou contínua, né? Quantitativa discreta. São variáveis que só podem assumir valores inteiros em pontos da reta real. Okay? Exemplo, número de habitantes, número de filhos, número de alunos matriculados no EAD e assim por diante. A quantitativa contínua são variáveis que podem assumir qualquer valor entre dois pontos da reta real. Okay? Por exemplo, peso dos alunos de uma turma de EAD, nota dos alunos de uma turma de EAD. São exemplos de variável de quantitativa contínua. Podemos tanto organizar todo tipo de levantamento de dados referentes aos mais diversos tipos de variáveis, através de distribuições de frequência, como condensar um conjunto de dados, tanto discretos como contínuos, conforme as frequências ou repetições de seus valores. Desta forma, estaremos construindo tabelas de distribuições de frequências. Na distribuição de frequências referente à variável discreta, os dados não são agrupados em classes. Por exemplo, você veja aí a tabela, né? Nós temos uma tabela com duas colunas, né? Onde a primeira representa o número de faltas e a segunda representa o número de alunos. Se vocês observarem o número de alunos, na primeira nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, e o número de faltas, respectivamente, para cada tipo de alunos aparece na segunda coluna. Por exemplo, 3 alunos obteve falta 0, 7 alunos obteve uma falta, 8 alunos obteve 2 faltas, 5 alunos obteve 3 faltas, 4 alunos 4 faltas, 3 alunos 5 faltas, ok? Já na distribuição de frequência referente à variável contínua, os dados deverão ser agrupados por intervalos de classe, por exemplo. Certo? Observe que na primeira, nós temos aí uma tabela, onde na primeira coluna nós temos um intervalo, certo? E na segunda coluna nós temos o número de alunos. Ok? Uma observação importante é que a notação, essa barrinha, travinha, essa barrinha aí com um traçozinho, certo? Diz que o limite inferior pertence ao intervalo e o limite superior não pertence. Por exemplo, neste exemplo dado aí, teríamos 3 alunos que tiram nota de 0 a 1,9, ou seja, se você observar, nós temos aí um intervalo de 0 a 2, ok? Que representa o número de alunos, 3, ou seja, 3 alunos que tiram nota de 0 a 1,9. Observe que o 2 ele não é atingido. Ou seja, ele é aberto, o seu intervalo é aberto. Fechado à esquerda e aberto à direita, certo? Ele não atinge o 2, ok? 5 alunos que tiram nota de 2 a 3,9. Observe aqui, ó, observe que nós temos uma faixa de 2 a 4, certo? Mas ele não atinge o 4, ele vai de 2 a 3,9. E 11 alunos com nota de 4 a 5,9. Ou seja, se você acompanhar lá o número de alunos, na segunda coluna o número de alunos 11, e a faixa é de 4 a 6, mas a possibilidade que ele tem de nota é de 4 a 5,9, e assim por diante. Certo? É bem simples analisar isso aí, ok? Agora iremos diferenciar os principais tipos de frequências existentes, para posteriormente podermos aplicá-las nos cálculos de algumas medidas estatísticas. Frequência absoluta, acumulada e relativa. Veremos que há diferença entre os 3 tipos de frequências. Vamos receber cada uma a seguir. Frequência absoluta, que vamos apresentar por FI. Certo? Frequência absoluta é o número de vezes que cada observação ocorre em um levantamento de dados discretos e o número de observações ocorridas dentro de cada intervalo de observações, no caso contínuo.
Sendo assim, o número, assim, no exemplo da tabela que veremos abaixo, a seguir, né, a coluna dos alunos representam as frequências com que os alunos tiram notas dentro de cada intervalo de notas. Ok? Frequência absoluta. Por exemplo, vou com uma observação para que nós teremos que ter. Né? Se somarmos todas as frequências absolutas em uma tabela de frequência, teremos o total de observações que estaremos trabalhando. Ou seja, esse símbolo aí, somatório de todas as frequências absolutas, exatamente o N, ou seja, total de toda a amostra que nós temos. Né? Frequência acumulada é a soma das frequências anteriores ou iguais a uma determinada frequência absoluta observada. Aí nós temos a tabela que eu tinha mencionado antes, ok? Na tabela abaixo, o valor 8, por exemplo, da coluna das frequências. Observe que nessa tabela nós temos 3 colunas, né? Na primeira nós temos as notas, as faixas de notas, né? De 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10. E na segunda coluna nós temos o número de alunos, ok? E na última coluna nós temos a frequência acumulada, certo? Na tabela, veja que nessa tabela o valor 8 da coluna das frequências acumuladas representa a soma das frequências absolutas, 3 e 5. Ou seja, se você pegar, observar o valor 8, você observe que o que foi que houve no valor 8? Houve uma soma da segunda coluna, 3 mais 5, que é igual a 8, certo? Observe que a última frequência acumulada deve ser igual ao número de observações. No exemplo das notas dos alunos, teríamos exatamente esse resultado. Exatamente a soma total igual a 40, né, como vocês estão vendo aí. Ok? Frequência relativa é a porcentagem representativa de cada observação ou intervalo de observações. Será obtida por essa frequência relativa, será exatamente você fazer o quê? O quociente entre a frequência relativa, o quociente da frequência Fi sobre N vezes 100, certo? Assim, no exemplo abaixo, a primeira frequência relativa ao intervalo 0,2 seria dada por quem? Se vocês observarem na tabela anterior, de 0 a 2 nós temos 3. Vamos voltar aqui a tabela. De 0 a 2, na faixa de 0 a 2 de notas, nós temos quantos alunos? 3, certo? O total de alunos, 40. Aí nós colocamos 3 sobre 40 vezes 100 e vamos obter exatamente 7,5. Certo? Desta forma, poderíamos construir a tabela de distribuição de frequência do exemplo das notas da seguinte forma. Ok? Seguindo todo aquele processo, nós temos agora aqui, repetindo a mesma faixa, de 0 a 2 até 8 a 10, né? Número de alunos na segunda coluna, frequência acumulada na terceira coluna, e nós temos aí a frequência relativa, certo? Que na primeira, na faixa de 0 a 2, nós temos 7,5%, na de 2 a 4, que tivemos 12,5%, 12,5%, de 4 a 6, 27,5%, de 6 a 8, 37,5%, de 8 a 10, 15%, totalizando 100%, né? Claro que é o máximo que a gente pode atingir igual a 100%. É isso aí, pessoal. Mais uma aula, certo? Qualquer dúvida ou sugestão, vocês mandem para o meu e-mail, ok? Muito obrigado.